Continuar o nosso painel sobre a programação neurolinguística e como ela pode ajudar um profissional a melhorar a sua performance na carreira. Meus convidados são Cláudio Menezes, especialista no assunto, e Gilson de Paula Pacheco, administrador, que conheceu a PNL quando queria fazer uma mudança na carreira dele. Cláudio, vamos tentar então pegar um tópico que eu sei que é unanimidade entre muitos profissionais, que é a dificuldade para falar em público. Muitas pessoas perdem oportunidades de crescer na carreira, de almejar cargos mais relevantes na hierarquia da empresa, porque não dão conta, por exemplo, de encarar uma plateia, de fazer uma apresentação em público. Vamos ajudar essas pessoas. Como é que a PNL me ajuda a destrinchar isso? Pode ajudar aí também com a sua experiência, também de usuário, de professor da PNL, para que a gente possa dar um exemplo bacana para as pessoas entenderem assim, se eu chego para você, que é uma especialista, com essa dificuldade, como é que você vai me ajudar passo a passo? Primeiramente, a PNL, ela também, né, com o estudo da PNL, a profundidade, ela vai ajudar o profissional a curar tanto fobias, né, como qualquer empecilho, qualquer coisa que o atrapalhe de seguir, de executar qualquer trava que qualquer trava. E falar em público é para qualquer pessoa realmente dar aquela sensação de que vai ser, mas se você trabalha a sua mente, se você se sente capaz, se julga capaz, e através de exercícios, né, com a PNL, você com certeza vai vencer essa dificuldade. Fala pra gente. Um exercício que nós temos, primeiramente, eu sempre volto nos pressupostos, é que eu tenho toda a ferramenta, nós temos, né, qualquer ferramenta para resolver qualquer tipo de dificuldade. Nós dentro de nós. Nós dentro de nós. Ou seja, então, a resposta está aqui. Está dentro. Exatamente. Então, uma vez que eu assumir, que eu tenho a certeza de que eu sou responsável, eu consigo, né, resolver aquela situação, já é o primeiro passo. Quer dizer, eu quero conseguir, porque conseguir, se eu quiser, eu vou conseguir. Eu consegui até, me perdoe, Cláudio, com um funcionário meu, porque analista de sistema tem que apresentar sistemas em público. E esse funcionário meu ainda tinha um problema até de gagueira. E ele era o analista de sistema. Quer dizer, alguém tinha que aprender o sistema dele para apresentar para o cliente. Então, com ele, eu fiz um exercíciozinho da PNL simples. Qual? Ele é chamado figura fundo. É interessante, pegar um momento em que ele esteve muito bem falando, não precisa ser em público, basta ele estar conversando com a namorada, com um amigo, onde ele se sentia à vontade falando. Peraí, mas é ele que se lembra desse momento? Você pede a ele para lembrar? Peço a ele para se lembrar. No momento que ele se lembra que ele está vivendo aquele estado mental, a gente ele procura lembrar características daquele momento que ele se lembra bem, que é o que eu vou chamar de figura. Eu me lembro do olhar do meu colega, eu me lembro de quem está ali do lado, eu me lembro daquele ambiente, me lembro dos sons que estão vindo. E aí quando ele fala, eu falo assim, mas você não se lembra, por exemplo, que você tinha um cotovelo, né? Que seu cotovelo estava ali. Ele não estava doendo nem nada, eu vou chamar isso de fundo. Mas seu cotovelo estava lá. Seu cotovelo esquerdo, por exemplo. Aí, eu não lembro, mas ele estava lá, não estava? Tá, muito bem. Aí depois eu procuro, vamos ver agora uma dificuldade que você teve quando você falou em público. E ele teve a dificuldade de falar em público, apresentou, gaguejou e não sei o quê. Aí eu falei, o que você lembra? Eu lembro de pessoa que eu achava que estava rindo de mim, eu me imaginava um buraco querendo cair dentro dele, etc e tal. Falei, mas tinha uma coisa ali que você não prestava atenção, né? Por exemplo, seu cotovelo esquerdo. Meu cotovelo esquerdo também estava lá. Bom, então que tal? Eu quero entender onde é que esse cotovelo esquerdo vai parar. Ele é a história do fundo. Isso é Pavlov com os cachorrinhos. Enquanto o Pavlov testava as campainhas com os cachorrinhos para ver se eles salivavam, um dia ele apertou as campainhas lá e o cachorrinho não salivou. Ele não entendeu por quê. É porque uma bandeirinha que estava pregada lá atrás, alguém tirou. E aquela bandeirinha que estava sempre presente ajudava a condicionar o cachorrinho. Sem ele saber, inconscientemente? Sem saber, o inconsciente, é esse que funciona, né? Entendi. É o inconscientemente. Enquanto ele achava que bastava dar a buzina, na verdade, sempre que ele apertava a buzina, para dar comida para o cachorrinho, tinha uma bandeirinha pendurada. Agora, como é que o nosso analista aprendeu a falar em público? Então, vamos logo para essa história. Aí, o que nós fizemos? Simplesmente pegamos, olha, todas as vezes que você falou em público, o seu cotovelo estava lá. Todas as vezes, podia ser cotovelo, podia ser dedo do pé, podia ser orelha, qualquer coisa assim. Eu me lembro que na época eu falei cotovelo. Aí, falei, agora vamos pegar, você vai chegar numa situação que você vai ter que falar em público diante das pessoas. Lembre-se que aquele dia que você falou muito bem, seu cotovelo estava junto. Então faz o seguinte, se o seu cotovelo estiver junto, então você vai falar bem.
Gente, isso parece conversando com criança. Parece que está conversando com criança, não parece não? Você está conversando com o inconsciente da pessoa. Entendi. Isso é um processo hipnótico. Você, na verdade, está conversando com a criança que existe dentro dele. Quer dizer, não tem ninguém que duvida disso, não. Experimente. Não, tem gente que duvida. Agora, esse rapaz foi interessante porque ele não apenas falou, como ele não gaguejou. Não foi apenas a coragem de falar. Na primeira. Ele disse que no momento ele achava que ia gaguejar, aí ele falou assim, não, eu tenho um cotovelo aqui. Eu estou seguro porque tem um cotovelo comigo. E, em programação neurolinguística nós chamamos isso de âncora, né? Entendi. Ele se ancorou àquilo que no momento em que ele estava mal, estava presente. Mas no momento que estava bom, aquilo também estava presente. Então, vamos colocar aquilo como uma ligação, ou seja, aquilo ali vai ser o meu reforço. Eu estou aqui, isso aqui está presente e eu vou trazer toda a força que aquilo representa para mim. É aquela bandeirinha, aquela toalhinha que estava pendurada lá, que o cachorrinho tinha contato com ela, via, mas, ou melhor, estava no campo periférico da visão, não estava na visão direta. A gente falou um pouco, aliás, o Gilson foi convidado para nos contar um pouco da experiência que ele próprio teve, já fizemos isso na primeira parte do painel, mas ele gostou tanto da programação neurolinguística que acabou virando um especialista, né? Dá para a gente mostrar aqui, Oswaldinho? Ele escreveu o livro Exercícios de Programação Neurolinguística, Atividades e Técnicas de PNL para o praticante se exercitar. Então é um livro bem prático, você usa em sala de aula, não é isso? Esse exercício deve estar aqui, do cotovelo esquerdo, ou algo parecido com ele. Exato, a gente fala em figura fundo aí, background e escolhe foreground. Qualquer um, né? Foreground e background, mas ele está aí. Ele está aí para curar alergias. Ok. Tá? E você, vamos tentar encerrar, agora faltam apenas alguns minutos, Cláudio, com você tentando dar uma amarra em tudo isso que nós falamos aqui. Tivemos um exercício prático, mas mostrar para as pessoas que ainda estão duvidando da história do cotovelo esquerdo do Gilson, com o analista da equipe dele, que deu certo, que superou uma limitação que tinha de falar em público, para outras situações, para empresários e executivos que busquem alguma ajuda. Afinal de contas, está aqui dentro a resposta, mas às vezes eu não acho ela sozinha, né? Eu preciso de uma ajuda externa. Vamos fechar o assunto PNL na carreira de um profissional, a importância que ele tem. Com certeza. Só para finalizar essa questão da âncora, é interessante que é a autoconfiança, né? E funciona muito, é muito importante o profissional sentir aquele momento em que ele teve uma sensação de vitória, né? Para quando ele for falar em público, ele levar aquilo e ancorar na hora. Que ele leva. Um amuleto, ele vai sentir e vai vir aquela sensação de glória mesmo. Quer dizer, que funciona para vários aspectos. A gente deu aqui para falar em público, mas funciona para muitos outros, todos, né? Qualquer aspecto, em qualquer ocasião, em qualquer área. Né? Você quer falar alguma coisa, Essa da técnica da figura fundo, ela funciona muito também por medo de dentista e problemas sexuais. Entendi. Funciona muito bem. Porque tanto num caso de falar em público, problemas sexuais e dentista, utilizam os mesmos circuitos neurológicos, por incrível que pareça. Parecem coisas tão distintas, mas são os mesmos circuitos neurológicos. Eu acho que vocês vão ter algum para casa aí, porque vai ter telespectador que não mandou pergunta aqui, mas que vai querer mandar pergunta para eles, trocar alguma impressão, ver se isso funciona mesmo, né? Eu sei porque o mineiro é meio desconfiado, né? Não tem problema não. É bom buscar mais informações antes de você definir se PNL é o caminho para você alcançar o que você busca, ok? Portanto, vamos pedir agora o seu telefone e o seu e-mail para as pessoas entrarem em contato. Cláudia, qual é? Meu e-mail é claudia_kamenezes@hotmail.com. Ok, o telefone está na tela também, o 9733-8988, não é isso? Isso. 8988, isso. E o seu qual é, Gilson? Gilson@potencialpnl.com.br. E o telefone 34256817. Exatamente. É isso? Então, olha, vocês vão receber algum para casa, deve ter gente com dúvida que vai querer atestar com você como é que esse negócio funciona, com você também, hein, Cláudia? Com certeza. Okay? Só uma última observação, porque desde o início, quando você falou de uma série de modelos que usa hoje a administração, eu gostaria de lembrar o seguinte: a maior aplicação hoje em dia da programação neurolinguística é coaching. Há uma diferença extraordinária entre o coaching com PNL e coaching sem PNL. Ok, fica aí a provocação final. Ok, obrigada, gente.